Olá, meus amores do quarto ano, tudo bem? Hoje a Procarla está aqui para fazer a correção com vocês da nossa apostila de História da página 50 à página 54, finalizando assim a parte de História da nossa apostila número 2. Vamos lá? Então, começava lá na página 50 a doença dos antigos marinheiros, eram integrando consciências, né? A primeira perguntinha, ele falava assim, ó, você consome vitamina C no seu dia a dia? Então, essa resposta aí é pessoal de cada um. Vocês iam ter falado para a Pro aí se consome, sim ou não. E quem quisesse colocar o que é que consumia também estava livre para também poder colocar, tá bom? Perguntinha número 2. Você saberia dar outros exemplos de alimentos com vitamina C? Então, nós temos aí a laranja, nós temos aí a cerola, nós temos a goiaba, morango, tomate, mamão, são fontes aí também, de grande fonte de vitamina C também, tá bom? Perguntinha número 3. As infecções são causadas por quais tipos de micro-organismos? Então, é os vírus e as bactérias. Então, é através dos vírus e as bactérias que as infecções aí são causadas, ok? Aí nós chegamos aí em biografias, nós tínhamos lido aí na aula passada a biografia de Pedro Álvares Cabral. Só um minutinho, por favor. Ok, nós tínhamos lido aqui, a Pro tinha lido para vocês aqui a biografia de Pedro Álvares Cabral. E a primeira perguntinha que tinha lá embaixo, ela falava assim, ó. Sublinhe alguns acontecimentos importantes que compõem a biografia de Dom Pedro. Então, a Pro sublinhou essas aqui que estão sublinhadas de rosa para vocês, né? Então, lá, Pedro Álvares Cabral nasceu na cidade de Belmonte, na província da Beira Baixa, em Portugal, provavelmente em 1467. Ok? Aí depois circulou lá. Devido à sua origem nobre, Cabral estudou em Lisboa, onde aprendeu sobre humanidades, ciências e artes militares. Aí continuando aí, ó. Em 1499, Cabral foi nomeado capitão-mor, ou comandante, da expedição que viajaria à Índia para continuar o trabalho de Vasco da Gama. Aí a gente vai pular, vamos lá. 9 de março de 1500, Cabral partiu de Lisboa com uma frota de 13 navios e 1.500 tripulantes aí sob o comando dele. E o último, Cabral casou-se com Isabel de Castro em 1503 e a partir de então viveu afastado da corte. Ele morreu em 1520 na cidade portuguesa de Santarém. Ok? A perguntinha número 2, ele falava assim que os acontecimentos descritos aí da biografia de Pedro Álvares Cabral estão em ordem cronológica? Sim, eles estavam em ordem cronológica, né? E pedia para organizar as datas aí. Então tá lá. 1467, 1499, 1500, 1503 e 1520. Ok? Essa estava facinho, né? Essa aqui a Pro falou que quem quisesse ter feito um papel à parte, podia fazer. Depois a Pro corrige com vocês, talvez uma aula de Skype a gente tire um dia para poder estar corrigindo também, tá? Essa era uma biografia pessoal aí de vocês. Só um minutinho para me arrumar a tela. Só. Só um minutinho. O monumento em homenagem aos descobrimentos. Né? Aí nós tínhamos aqui falava desse monumento aqui, ó, o Monumento dos Descobrimentos, que é o nome dele, né? Ó, que faz a menção aí de um barco com os tripulantes, o capitão aí na ponta, né? E tinha umas perguntinhas. Converse com os colegas sobre qual é a importância de um monumento para a história de um grupo ou de um povo. Né? Então, os monumentos eles são construções que buscam aí resgatar a história da comunidade, ok? Então, eles são feitos aí para resgatar, para não deixar morrer aí uma memória que foi muito importante, ok? Para resgatar a história aí de um povo, de uma comunidade, ok? 2. O monumento em homenagem aos descobrimentos portugueses foi inaugurado no ano de 1960. Observando sua estrutura, vocês acham que ele faz menção às grandes navegações portuguesas? De que maneira?
Sim, né? Ele faz menção, sim, pois a estrutura aí desse monumento se assemelha às embarcações antigas, conhecidas aí como caravelas, né? Antigamente não tinha muitos navios, eles vinham mais por caravelas, né? E na mão aí representada aí de algumas figuras, aí há uma miniatura de um barco, ok? Além das figuras representadas aí, faz parte das grandes navegações portuguesas, ok? Fazem parte da história das grandes navegações portuguesas, ok? Então ela faz menção, sim, às navegações portuguesas, ok? Aí chegamos lá no nosso exercitando aí de fato. Vamos lá, deixa eu só arrumar a tela aqui para vocês visualizarem melhor. Massaro conheceu mais sobre as especiarias depois de visitar, uma barraca de condimentos na feira. O que eram as especiarias? Então, pessoal, as especiarias são, na sua maioria, por produtos aí de origem vegetal, usados aí como temperos, como corantes, tanto para a conservação dos alimentos, como para uso medicinal também, ok? Tanto para temperar, né, para corar aí alimentos, conservação de alimentos e uso medicinal, tá? Qual região era a principal fornecedora das especiarias? Então, essas especiarias, as grandes especiarias aí, começou vindas lá da Índia, ok? Então, aí vocês vão colocar que seria a Índia. C. Qual era o principal caminho por onde se chegava a essa região? Então, era por meio da Rota da Seda, que era uma das rotas mais importantes de comércio que tinha, né? Era pela Rota da Seda no Mar Mediterrâneo, ok? Na história das especiarias, alguns grupos foram importantes para sua difusão na Europa. Assinale alguns deles entre as opções a seguir. Ok? Quais grupos aí foram importantes aí na difusão da difusão aí dessas especiarias na Europa? Foram os romanos, os gregos, né? A partir deles aí e depois os árabes e os italianos também. Ok? Em suas pesquisas, Massaro conheceu duas importantes regiões que forneciam produtos muito procurados da Europa. No passado, as especiarias tinham altos valores de venda. Qual era o motivo para esses preços altos aí, né? O pessoal era muito longe, era muito distante para eles saírem aqui da Europa e lá na Índia buscar essas especiarias e retornar. Então, tudo isso aí tinha um custo, tinha um gasto, né? Então, tudo isso aí tornava essas especiarias produtos de um alto valor na Europa, por conta aí das distâncias, das grandes distâncias, ok? Para chegar até os centros comerciais da Europa, os produtos vindos da África e das Índias percorriam um longo caminho. Cite algumas etapas de percorridas por esses produtos até a Europa. Então, vamos lá. Então, tem das áreas produtoras, ou produtoras, né, de onde eles eram coletados. Os produtos seguiam por canoas, ou em lombos de animais, até os pontos comerciais aí, né, os entrepostos comerciais, de onde saíam aí as caravanas aí até os suportos onde eles eram embarcados. Ela também poderia ser direcionada ainda para portos onde seguiam diretamente para o mar Mediterrâneo, ok? Então, tá vendo? Como você colhia, ia lá por canoa, no lombo dos animais, chegava até os pontos comerciais para depois ir até os portos. Isso no mesmo lugar. Aí, quando saía dos portos, ainda para chegar lá na Europa, ainda era um outro longo caminho, né? Tudo isso aí deixava também ela cara, ok? Só um minutinho, deixa eu programar a tela de novo. A partir do que você aprendeu, explique a importância das rotas e dos caminhos de comércio para a troca de produtos e o contato entre as culturas, né? Então, assim, por meio das rotas e dos caminhos aí do comércio, produtos de diversas partes do mundo eram transportados de uma região para outra, ok? Então, por meio da rota, quando se fez uma rota, que se teve um mapa, que se pôde localizar onde eram os locais que ele podia fazer esse comércio, né? Eles puderam ser transportados aí de uma região para outra. Além disso, por meio aí desses caminhos, as pessoas entravam em contato com diferentes culturas e saberes diferentes. Ok? Eu vou sair do meu local, vou lá conhecer aquela outra cultura, vou trazer alguma coisa de lá para mim, vou inserir ela, vou colocar ela dentro da onde eu moro. Então, tinha esse contato entre as culturas.
ok? Mas a partir do quê? A partir de quando se fizeram as rotas aí para eles se localizarem e conseguirem ir e voltar aí de certo local, ok? Assinarem as alternativas corretas sobre a busca de um novo caminho para a região das Índias, ok? Então aqui era só as corretas. Deixa eu ver se eu consigo deixar tudo na tela. Então a correta era: o comércio de produtos vindos das regiões das Índias eram disputados por diferentes povos. Sim, elas eram disputadas aí por diferentes povos, ok? Então a primeira faz um xizinho. Aí pula um, que está errada. A segunda certa, terceiro quadradinho. A região foi um dos motivos para a busca de uma nova rota para a região das Índias? Sim, foi a partir daí que os portugueses quiseram tomar uma nova rota e que tentaram um outro caminho, ok? A busca por uma nova rota para a região das Índias deu início ao período conhecido como Grandes Navegações? Sim, né? Porque eram grandes embarcações, eles não sabiam se iam chegar até lá, eles não sabiam por onde eles iam, mas eles sabiam que podia ser que tivesse um outro caminho. Se eles chegavam por aqui, eles sabiam que em algum momento teria um outro lugar para eles entrarem, para eles darem uma volta, vamos dizer assim, né? Então, esse período foi conhecido aí como das Grandes Navegações. Então, é um xizinho também. E o último também um xizinho. Os três últimos aí são verdadeiros, né? Que durante as grandes navegações, um caminho alternativo para as Índias foi descoberto e os portugueses chegaram a novas terras fora da Europa. Quais novas terras? Quais as novas terras? A nossa, né? Então foi a partir dessas grandes navegações aí que os portugueses, primeiro que eles conseguiram realmente chegar nas Índias por um outro caminho, por um caminho diferente, mas ele também encontrou a gente aqui no Brasil, né? Ele teve que se afastar um pouquinho aí da encosta por meio de complicações aí marítimas, né? E chegaram aqui. Então, eles conheceram também novas terras aí fora da Europa, ok? E cite alguns avanços técnicos e científicos que possibilitaram as viagens portuguesas até a região das Índias. Então, quais foram esses avanços aí? Das caravelas, com velas latinas aí, né, que era um grande avanço para a época, bússolas para eles se localizarem norte, sul, leste, oeste, e o astrolábio, que ele é um grande, como se fosse uma grande luneta, assim, que eles colocavam e conseguiam ver a longas distâncias aí, eles viam onde tinham terras, estavam perto, se estavam longe. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, a Pro está disponível para vocês para qualquer dúvida, tá bom? Um super beijo. Tchau, tchau. Acabamos o quarto.